Muita gente acha que por a Ferrari conseguir aí vencer tantos GPs nesse ano de 2022, significa que ela vai trazer muitas atualizações, na intenção de bater de frente com a Red Bull. Muito se engana quem fala isso. Na verdade, segundo o chefe de equipe da Ferrari, a intenção é não trazer tantas atualizações e desbloquear o verdadeiro potencial do F1 75. Quer saber tudo sobre isso? Então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e o carro da Ferrari é uma joia nas pistas. Apesar de ter perdido o GP de Imola de Fórmula 1, que na verdade foi um desastre dentro de casa, com Charles Leclerc rodando, Carlos Sainz ficando fora da corrida, ainda assim não é possível negar que a Ferrari tem sim um carro incrível em suas mãos. Um carro extremamente adaptável e que foi capaz de vencer metade das corridas nesse ano de 2022. Um ritmo praticamente perfeito quando a gente para analisar. Inclusive, ela foi capaz de vencer todas essas corridas e também terminá-las em posições interessantes para o campeonato, diferentemente da sua principal rival, a Red Bull, que acabou fazendo com que seus dois pilotos sofressem muito com confiabilidade. Max Verstappen, por exemplo, acabou tendo que abandonar 2 GPs nesse ano por problemas de confiabilidade. Apesar disso, ainda assim, conseguiu vencer outros 2, mas continua muito distante de Charles Leclerc, mais de uma corrida de diferença em questão de pontos. Isso só mostra o seguinte: a Ferrari tem um carro praticamente perfeito nas mãos, que tem uma boa confiabilidade e, além disso, tem ótimos adereços, tanto ligados a chassis quanto à aerodinâmica. Mas para quem imagina que isso será atualizado no decorrer do ano, você está enganado. Na verdade, as atualizações devem ser pequenas, já que a principal intenção do time é entender melhor o carro para desbloquear o monstro que ele é nas pistas. E é claro que eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, então já deixa o seu like aqui embaixo para você não esquecer depois. E além disso, se você gosta do meu canal, já se inscreve e ativa o sininho para todas as notificações. E claro, vamos começar a falar logo um pouco mais sobre esse assunto, que eu sei que muita gente está curiosa. Na verdade, esse carro da Ferrari já tem se destacado desde a pré-temporada da Fórmula 1. Já tem tido resultados inacreditáveis e os comentaristas principais aí da categoria já têm falado que ele seria capaz de batalhar pelo título antes mesmo do campeonato começar. Eu mesmo sou um desses que falou que ele seria capaz aí de batalhar pelo título deste ano de 2022. E não para por aí. Na verdade, mesmo em pistas de altíssima velocidade, que com certeza não são o carro-chefe da Ferrari, como é o caso de Melbourne, ela conseguiu distanciar muito da Red Bull naquele caso específico. E apenas no GP de Imola, onde a Red Bull sofreu uma grande atualização, ela acabou perdendo sim. Mas ainda assim não podemos descartar o fato de que ela vem forte nos próximos GPs, principalmente por conta da sua adaptabilidade. A Ferrari, por exemplo, não traz grandes atualizações em praticamente nenhum GP. Lá em Melbourne, ela trouxe sim algumas modificações, principalmente em seu difusor, mas que não eram tão grandes assim. A intenção é que isso fosse testado lá na Austrália e também fosse levado tanto para Miami quanto para Barcelona, ou seja, uma atualização de longo prazo e que, dependendo da situação, poderia ser utilizada durante todo o campeonato. A Red Bull sempre traz novas atualizações, diferentemente do time italiano. A principal intenção da Ferrari nesse momento é entender um pouco melhor esse carro na intenção de ajustá-lo da melhor forma possível, já que eles sabem que o carro não é mal nascido e que tem pouquíssimos problemas em questão de desempenho. Não é à toa que até mesmo para o GP aí de Miami de Fórmula 1, ela não deve trazer grandes atualizações para o carro. E diferentemente de outras equipes do grid, a Ferrari foca justamente nessa questão de confiabilidade, aliada também a muita velocidade. E além disso, aliada a um bom consumo de pneus. Charles Leclerc, por exemplo, além de ser um piloto muito suave ao volante, tem a capacidade de pegar o F1 75 e ter certa vantagem à maioria dos pilotos do grid. Isso aconteceu lá no GP da Austrália de Fórmula 1, por exemplo, onde uma temperatura um pouco mais alta do que o normal, Leclerc foi capaz de guardar muito melhor os pneus do que Max Verstappen. E justamente por conta disso, pelo menos segundo a própria equipe austríaca, eles foram capazes de vencer aquele GP especificamente. E Charles Leclerc, inclusive, admite isso tudo. Ele disse justamente isso, que a Ferrari, optando aí por melhorar a questão do gerenciamento dos pneus,
conseguiu dar a ele uma corrida tranquila, com pneus que foram bons do início até o fim da prova no GP da Austrália. Os pneus foram perfeitos da primeira à última volta. Além disso, Leclerc admite que ele não precisa fazer muitas loucuras como ele fazia até o ano passado, onde as regras da Fórmula 1 eram um pouco diferentes. Na verdade, até ano passado, ele tinha que fazer algumas loucuras, algumas coisas muito agressivas dentro da pista. Mas segundo ele, por conta desse carro que se desponta com relação aos outros carros do grid da Fórmula 1, ele não precisa mais fazer isso, só precisa fazer um bom trabalho dentro da corrida. Agora não preciso fazer ultrapassagens espetaculares ou perigosas para ganhar algumas posições, só tenho que fazer o meu trabalho. Mas o fato é que a temporada será muito longa, e agora nós temos duas equipes com conceitos extremamente diferentes lidando entre si, e há estratégias muito diferentes entre elas. A Ferrari, com a estratégia de não gastar tanto dinheiro com desenvolvimentos e apenas conhecer um pouco melhor o F175, enquanto nós temos a Red Bull, que historicamente é a equipe que mais desenvolve seus carros no decorrer do ano. Inclusive foi conhecida por iniciar o ano muito mal e acabar terminando próximo às líderes. Mas agora, aparentemente, ela está tendo a capacidade de iniciar os anos muito bem e também terminá-los na primeira colocação, como aconteceu no ano passado, justamente por conta dessa força na corrida de desenvolvimentos do RB18 nesse caso. Mas ainda assim é importante nós lembrarmos de uma situação específica. A Ferrari traz algumas questões no carro que são praticamente segredos de fábrica, mas que a gente pode perceber em algumas situações específicas. Olha, os links que eu utilizei nesse vídeo até agora estão todos aqui embaixo na descrição, mas as informações que eu vou dar a partir desse momento, eu vou tentar buscar os links, porque talvez eu tenha perdido eles. Mas enfim, aí basta você procurar na internet que com certeza você vai encontrar essas informações, mesmo que sejam em sites gringos por aí. Mas enfim, deixa eu falar exatamente o que o pessoal tem falado sobre esses segredos aí da Ferrari e que também aumentam essa questão de desempenho da equipe e fazem a gente entender o porquê Mattia Binotto tanto fala em um carro que não precisa tanto de atualizações como, por exemplo, o RB18. Vamos começar pelo controle ali de tração que o carro tem. Não é muito bem um controle de tração no pedal, mas sim um equipamento, um artigo, uma peça que faz com que o carro tenha muito mais tração do que seus rivais. São aletas que ficam logo ao lado das rodas, principalmente as rodas traseiras. E dessa forma, essas aletas criam sim um certo fluxo de ar naquela parte do carro próximo aos freios e que joga o carro para baixo, principalmente na saída de curva. Essa também já é uma questão que gera uma grande vantagem para a equipe italiana, principalmente nas trações. Não é à toa que ela consegue sim investir muito nessa parte do carro e acaba fazendo com que seu motor seja mais forte, principalmente na saída de curva e de uma forma proposital, na intenção de que essas partes onde ela é muito boa, nas partes de saída de curva que precisa de tração, ela consiga ganhar muito tempo com relação a outras equipes. Outra questão importante que eu já falei aqui no canal são os tubos de admissão. Na verdade, são tubos que estão separados do motor e que podem ser modificados de pista em pista. Geralmente, essas partes de admissão estão ligadas ao motor e a Ferrari utilizou esse conceito por muito tempo. Mas reconhecendo que a Mercedes, desde 2014, utiliza esse novo conceito para conseguir fazer com que a sua unidade de potência seja mais adaptável, a Ferrari começou a utilizar esse conceito a partir desse ano e dessa forma consegue ter um motor sim, uma unidade de potência muito mais adaptável do que as outras equipes na categoria. E não para por aí, agora chega a parte um pouco mais polêmica, que na verdade foi descoberta no último GP de Imola de Fórmula 1, quando Carlos Sainz bateu no muro, ou melhor dizendo, na barreira de pneus. O carro dele foi levantado e embaixo do carro fomos capazes de ver algumas questões do assoalho da Ferrari e principalmente embaixo do bico da Ferrari. E questões inclusive que são duvidosas quando a gente para analisar o regulamento da Fórmula 1. Na verdade, segundo motorsport.com, ele disse que existe sim algumas questões importantes a serem analisadas nesse assoalho da Ferrari. Aparentemente, no bico do carro tem algumas palhetas giratórias ou algo que simula isso. E segundo o regulamento, essas palhetas giratórias seriam ilegais, não seriam permitidas para nenhum carro do grid da Fórmula 1.
Aparentemente a Ferrari não as utiliza, mas utiliza componentes que simulariam exatamente o mesmo trabalho dessas palhetas. Aparentemente ela encontrou uma área cinzenta do regulamento e que muitos chegam a dizer que talvez seja ilegal dentro da Fórmula 1 de 2022. Não dá para saber o quanto o F175 pode ganhar por volta por conta dessa solução específica, mas o que nós sabemos que é bem provável que ele consiga ganhar muita velocidade e talvez consiga inclusive controlar muito melhor o porpoising do que outras equipes por conta dessa solução utilizada no F175. Mas enfim, o que você acha disso tudo? Você também acha que a Ferrari não deve levar tantas atualizações para os próximos GPs? Você também acredita que ela é um carro tão bem nascido que é necessário apenas encontrar os melhores ajustes? O que você acha dessas informações? Você acha que a Ferrari talvez realmente esteja ilegal no campeonato? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto, que eu quero saber o que você pensa. Eu acredito que sim, ela deve continuar com essa estratégia por mais algum tempo. Aparentemente a Ferrari está assim esperando ver como vai ser esse campeonato, para que quando ela entenda melhor o carro, ela possa utilizar as melhores atualizações possíveis em um carro que ela já entendeu. Enquanto isso, a Red Bull está correndo atrás do prejuízo, tem dado certo até agora, mas como muitos já diziam antes mesmo do campeonato começar, é bem possível que no decorrer de 2022 hajam muitas mudanças de força. E aparentemente é isso que tem acontecido e deve continuar acontecendo, principalmente entre as duas principais rivais desse ano de 2022 e que tem batalhado inclusive pelos títulos de construtores e de pilotos. Agora, sobre a Ferrari estar ou não dentro do regulamento, eu acredito que essas aletas ali, essas palhetas giratórias ou simulação delas, com certeza são sim uma área cinzenta do regulamento. São peças que teoricamente são proibidas, mas que como são simulações, não são exatamente o que o regulamento proíbe, elas podem ser permitidas. É o caso, por exemplo, do DAS da Mercedes, que se aproximava, segundo muitas pessoas, a uma suspensão ativa, como parecida ali com o carro da Williams da época lá do Ayrton Senna, por exemplo. Entretanto, isso não era proibido segundo o regulamento. Era uma área cinzenta do regulamento daquele ano. Ou seja, acredito que a Ferrari utiliza exatamente dessa mesma técnica, ou melhor dizendo, esse mesmo princípio e criou ali partes da área cinzenta no carro e que acabam fazendo com que eles ganhem muito tempo. É bem provável que outras equipes, entendendo que a Ferrari utiliza disso, copiem a equipe italiana, na intenção de ganhar mais tempo de volta a cada GP que se passa. Mas enfim, como eu sempre digo, essa é a minha opinião sobre esse assunto. Eu peço para você que você deixe sua opinião aqui embaixo e também, se você gostou da análise desse vídeo, curtiu a forma como eu trouxe essas informações, não esquece, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para todas as notificações. E se você gosta da forma como eu faço vídeos, apresenta esse canal, também já deixa o seu like e também deixa o seu gostei porque é completamente de graça. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!